Esse nosso primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar, né, está associado um pouquinho, então, com o engenheiro mecânico, tá? O que é a profissão de engenheiro mecânico e no que ela se relaciona, então, com a nossa disciplina. Tem que ter essa introdução para nós podermos falar um pouco sobre isso. Então, a nossa aula, ela está associada, então, com o engenheiro mecânico. O que é esse profissional, né, que é o engenheiro mecânico? Né? O que ele faz, no que ele atua e no que ele se relaciona com essa nossa disciplina. Então, se nós vamos partir, então, do ambiente do engenheiro e vamos especializar no engenheiro mecânico agora. Então, aqui eu coloquei uma definição do que é engenharia para vocês. Tá? É um esforço prático, e que esforço, né, gente? Né? Ele consome da gente dias, semanas, meses, finais de semana, né? Ele é um esforço prático, no qual são aplicadas ferramentas da matemática e da ciência. Então, nós temos uma ligação fortíssima com a matemática e com a ciência para desenvolver soluções. O nosso objetivo, o objetivo dos engenheiros de maneira geral, é desenvolver soluções custo-eficientes. Não adianta só ser uma solução e ela não seja custo-eficiente. Uma vez, né, em 1980, descobriram que o Opala ele podia fazer 100 quilômetros com 1 litro de combustível. Pouca, que solução, né? Só que o cara usava oxigênio, né, ao invés do ar para fazer a mistura e o processo de queima no motor. O que aconteceu? O eficiente foi para o espaço, né? Então, era uma solução de uma pessoa leiga, onde a eficiência, o custo eficiente, o custo era inviável. Então, não era uma solução de engenharia, né? Era uma solução leiga. Então, as nossas soluções têm que ter por trás o custo e a eficiência. Senão, não são soluções para os problemas tecnológicos enfrentados pela sociedade. Então, nós temos que sempre, nós desenvolvemos soluções efetivas para a sociedade. Tá? Então, essa é a definição do que é a engenharia de maneira geral. Tá? E os engenheiros, né, ele na realidade está entre uma interface entre várias áreas. Né? Nós estamos aí na interface entre a ciência, né? Nós utilizamos a ciência para desenvolver nossos equipamentos, nossas máquinas, né? Nós usamos a matemática como ferramenta para resolver os nossos problemas, usamos o hardware, né? A parte nesse contexto, o hardware é tudo que é duro na engenharia, né? Equipamentos, estruturas, equipamentos eletrônicos, enfim, tudo que não é mole, que não é software, é hardware, né? Usamos simulação computacional e tantas outras, né, áreas para poder desenvolver, então, a engenharia. Tá? Ela utiliza, então, cada interface, ela está ligado com as fronteiras de diversas áreas, da mecânica, da elétrica, da computação, da engenharia civil, né, a estrutura metálica, né, do direito, né, laudos e perícias, né, a realização de perícias técnicas para o direito. Então, a gente está na fronteira usando, né, e trabalhando, ocupando diversas áreas para tentar resolver os nossos problemas. E essa definição aqui, né, que combinam habilidades nessas áreas, é a própria definição do que é os engenheiros mecânicos, né? Vejam, os engenheiros, eles projetam muitos produtos que a gente usa no dia a dia. Os engenheiros desenvolvem indústrias. Os engenheiros desenvolvem máquinas que produzem outras máquinas. Tá? Engenharia tem tudo a ver com fazer coisas úteis que funcionam e geram impacto nas vidas das pessoas. Tá? Essa é a definição da engenharia
e ligada aos engenheiros de maneira geral, tá? Produtos, indústrias, mas vejam que essa definição, essas frases aqui, ó, estão estritamente ligados com os engenheiros mecânicos, né? Isso vale para os engenheiros civis, engenheiros eletrônicos, eletricistas, né, produção, mas vejam que essa definição que eu tirei da literatura está ligada quase que exclusivamente ao mecânico. Indústria, máquina, projetar produtos, né, que tem impacto na vida das pessoas, tá? Esse, então, é o fundamento do engenheiro mecânico, da engenharia como um todo, tá? Ligadas diretamente à nossa área, tá? E nós, na engenharia mecânica, nós projetamos e desenvolvemos todos esses tipos de produtos que estão aí nessa figura, né? Motores de combustão interna, né? Motores de combustão interna, veículos, nós estamos ligados com o desenvolvimento de veículos, equipamentos de biomédicos e de academias, né? Turbinas, motores, né? O motor, a reação, né? Uma turbina é um motor, e motor é uma máquina mecânica, próteses, né? Órteses, enfim, né? Nós podemos estar ligados também com essa produção, muito embora a gente não trabalhe muito com isso, ó, tá? Mas isso é um nicho que nós temos aí, ó, do nosso lado, e podemos estar trabalhando, nos especializando nesse tipo de produto, tá? Equipamentos para linha médica e biomédica, né? Geradores, no caso aqui, ó, aerogeradores, né? Aviões, né? Nós podemos aqui estar trabalhando no desenvolvimento de aviões, né? Eu fui sócio de uma empresa que desenvolvia aviões, né? Aviões não tripulados, né? Ar-condicionado, né? Aqui eu acho que uma figurinha de refrigeração de máquinas em geral, ó, máquinas, robôs, máquinas ferramentas, todos esses produtos podem passar por nossas mãos, né? Nós podemos ser os idealizadores de cada um desses produtos. Existem mercados que nós podemos começar a entrar nesses mercados aqui, ó, tá? A gente sabe que tem mercados que estão saturados, né? Outros mercados que demandam de um conhecimento e de uma estrutura muito grande, mas nós, como empreendedores, podemos trabalhar nessas áreas aqui, ó, tá? E por que nós também não podemos trabalhar nessa área, desenvolver produtos para a área biomédica, bioengenharia? É uma área que está aí despontando para todo mundo. Tá? Nós podemos utilizar os conhecimentos de materiais, aí, de ciência dos materiais, né? Materiais poliméricos, né? Materiais titânio, outras propriedades, o conhecimento que você está tendo nessas disciplinas, e aplicar numa outra área de conhecimento, né? E desenvolver e montar nosso próprio negócio. Tá? Então, nós temos que ver essas nichos que existem e podemos estar atuando. Tá? Na nossa região aqui tem uma empresa, né, que trabalha com a confecção de equipamentos para medicina. Esses equipamentos aqui, ó, são produzidos, tem alguns que são produzidos aqui na nossa cidade, né, utilizando materiais apropriados, aços inoxidáveis, né, e assim por diante. Tá? Então, nós podemos trabalhar com isso, tá? Fazer tudo isso. A engenharia vai dar o subsídio teórico para vocês fazerem várias coisas. Basta que façam, tá? Então, essa é a área de engenharia mecânica. E os engenheiros mecânicos, de maneira geral, eles pesquisam, desenvolvem, projetam, fabricam e testam, então, ó, ferramentas, motores, máquinas e outros dispositivos mecânicos, tá? Ó, trabalho no desenvolvimento de motores, geradores de eletricidade. Ó. O gerador de eletricidade é uma máquina elétrica, mas é uma máquina eletromecânica. Motores à explosão, nós somos os profissionais
que projetam motores a explosão, turbinas a vapor, geradores e a gás, né? Motores de aviões, jatos e foguetes, tá? Né? Tudo isso, né, é competência do engenheiro mecânico, né? Além de máquinas, dispositivos e muitas outras coisas. Também é de competência do engenheiro mecânico, ó, desenvolver máquinas que utilizam energia, transformam uma energia em outra, equipamentos de refrigeração, ar-condicionado, são nossas atribuições, né? Esses equipamentos. Robôs, né? A parte mecânica de um robô que possui vários elementos de máquinas, né? Ele possui parafusos, né? Possui mancais, né? Possui sistemas pneumáticos, né? Tudo isso, pneumáticos, né? São dispositivos ligados à engenharia mecânica, né? Utilidade de processo de fabricação, máquinas, ferramentas, sistemas de manuseio de materiais. Vejam, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, tá? E trabalhar. Cada disciplina que vocês estão tendo na engenharia é uma possibilidade de trabalho e de desenvolvimento de produto nessas áreas aí, tá? Vejam, até os equipamentos que foram lá para Marte, eles tiveram, né, a mão e o apoio de um engenheiro mecânico na sua confecção, né? Inclusive aí até brasileiros que trabalharam nessa exploração, né, de Marte, né? Navios, nós somos uma área, pessoal, que tem uma ligação enorme com outras áreas, tá? Nós somos, talvez, imprescindíveis na ligação com outras áreas, tá? Então, existe a elétrica, a civil, né? Talvez nós, como engenheiros mecânicos, sejamos o centro de tudo isso e que faz a ligação entre as várias áreas do conhecimento, as várias áreas da engenharia, tá? É claro, a engenharia elétrica, a computação está forte, mas por trás de tudo isso tem uma estrutura mecânica, né? Tem uma engrenagem, tem uma máquina que vai funcionar com aquela estrutura, né? Que vai realizar força, que vai realizar trabalho, né? E aí nós estamos envolvidos nisso, tá? Então é importante nós termos isso em mente. A engenharia mecânica é uma, né, área promissora, tá? De acordo com esse livro aqui, ó, que é o Engenharia Mecânica, esse livro aqui é um livro, né, eu esqueci o nome do autor agora aqui, né, é um livro que fala sobre introdução à engenharia mecânica, né, e nesse livro aqui tem esse organograma aqui, esse gráfico aqui, que fala um pouquinho sobre a engenharia mecânica, tá? Lá em cima, a engenharia mecânica, tá? E nós podemos ver que ela se divide em ciências da engenharia e análise, né? Tradução meio do inglês para o português meio ruim essa tradução, né? Tem a área da análise das áreas das ciências, né? Engenharia e análise, né? Onde essa área se divide na área de sistemas mecânicos, né? Vejam que a gente trabalha na engenharia mecânica com força estática e forças, né? Trabalha com forças estáticas, forças dinâmicas, né? Forças também dinâmicas. Nós trabalhamos com estáticas e dinâmicas, tá? Trabalhamos com materiais e tensões, né? A resistência dos materiais, né? Trabalhamos com movimento e dinâmica. A tradução ficou bem ruim, dinâmica e movimento, né? Trabalhamos com componentes mecânicos, tá? Para poder transmitir essas forças, nós temos que ter componentes mecânicos que resistam aos carregamentos, né, que são impostos a eles, tá? Isso dentro de sistemas mecânicos, ó, sistemas mecânicos, tá? Dentro de engenharia de termofluido, né, essa tradução, novamente, também está errada, é engenharia térmica e fluido, né,
fluidas, né? Tá? Veja que nós temos a mecânica dos fluidos, né? Os sistemas de transmissão de energia por fluidos, transmissão de calor. Aqui envolve sistemas de energia. Essa tradução aqui envolve os sistemas, né? Sistemas vapor, né? Vapor, ar comprimido, né? Ar comprimido, né? Refrigeração e ar-condicionado, né? Nesses termos aí, tá? Então, nós temos essa área que aqui está chamada de ciências da engenharia, tá? E no outro lado aqui, ó, nós temos a inovação e design, tá? Então, no outro lado da engenharia, nós temos todo um conjunto de métodos que ficam dando suporte lá à ciência da engenharia, ó, fica dando suporte a ela, tá? Para poder, né, criar essas máquinas com esses temas aqui, ó. Então, nessa engenharia da inovação, pessoal, inovação e design, tá? Envolve aqui o processo de projeto, questões contemporâneas, global, econômica, social e temperatura, são as questões, as necessidades do cliente, a prática profissional, né? As ciências da indústria, né? Para poder fazer inovação e design, nós temos que conhecer as ciências da indústria, né? Conhecer os processos de fabricação, tá? E principalmente nessa linha aqui, ó, né? Requisitos do sistema, inovação e tomar decisão. Eu coloquei esta figura aqui porque, basicamente, né, o que a gente tem, né, nessa nossa disciplina é o seguinte, ó, todos esses, essa parte que nós temos aqui à direita, tudo que vem para cá, são todas as disciplinas que fazem parte da grade de vocês, tá? Elemento de máquinas, máquinas térmicas, tudo isso está ligado com essa área aqui, ó, que é esse ramal aqui, essa ligação aqui para a direita, tá? E essa ligação que eu tenho para a esquerda, que é a inovação e design, né, onde em alguns deles eu tenho os processos industriais e práticas profissionais, tá? Essas questões aqui, mas principalmente essa linha aqui, ó, que eu estou colocando aqui, ó, é o que está ligado então com a nossa disciplina. Esse ramo aqui, ó, é o que está ligado então com essa disciplina, né, de metodologia, né, metodologia e gestão de projeto, tá? Então esse ramo aqui é a nossa disciplina, tá? Os processos de projeto, os métodos, requisitos do sistema, inovação, tomada de decisão no projeto, tá? É o que eu pretendo que introduzir vocês, então, nesse ramo aqui, ó, né, da engenharia mecânica, tá? Eu coloquei essa figura porque ela estava lá naquele livro de introdução à engenharia mecânica, né? Eu li esse livro, peguei muitas informações desse livro e eu achei importante para contextualizar, né, essa grande área da engenharia mecânica, tá? Então, para mostrar que nós estamos ligados, né, nesse eixo aí da engenharia mecânica. E a gente, então, a partir desse conhecimento, promovendo, então, aquela outra área lá, ó. Essa nossa área de inovação e design é uma área que vai ficar promovendo o desenvolvimento desta área aqui, ó, destas máquinas, desses equipamentos que estão nesse lado aqui, ó, tá? Que nós vamos aprender ao longo do curso, tá? Então, é a ideia da engenharia mecânica, tá? Cada uma, essa aqui é a matriz curricular de vocês, né? E cada uma, ela começa aqui na primeira fase, né? E sobe, né? Com conhecimento, tá?
Então, nós estamos aqui, né, nessa disciplina aqui, ó, essa é a nossa disciplina que estamos trabalhando hoje, e as disciplinas que vocês estão trabalhando nessa fase, então, ó, tá? Todas essas disciplinas aqui, tá? Ela é uma disciplina, então, que vai tentar, né, dar esse aspecto da denotação do projeto de máquinas, né? E cada uma dessas disciplinas que vocês têm aqui, ó, termodinâmica, né? Vou colocar aqui, ó, termodinâmica, né? Engenharia econômica, né? Cálculo numérico, processo de usinagem, mecânica dinâmica e assim por diante, tá? Cada uma dessas disciplinas vão dar uma bagagenzinha para vocês, né? Um pouquinho de conhecimento para a bagagem de vocês, né? Para no final vocês desenvolverem projetos de máquinas e equipamentos em cada uma dessas áreas aqui, ó. Elemento de máquinas, estruturas, projetos mecânicos, manutenção, projetos de estruturas metálicas aqui em cima, né? Automação industrial, ergonomia e segurança do trabalho, sistemas hidráulicos, máquinas de vapor, refrigeração, ar-condicionado aqui em cima. Cada uma delas vai dar um pouquinho para vocês montarem uma bagagem forte para atuarem como projetistas e engenheiros mecânicos, tá? Então, tudo o que vocês vão enxergar aqui, ó, nessas disciplinas, vão estar ligadas ao que eu vou chamar logo em seguida de projeto, né, preliminar. Tudo que vocês vão aprender preliminar, desculpe, projeto preliminar, né? Tudo que vocês vão aprender nessas disciplinas, né, vai estar associado ao futuro desenvolvimento do projeto preliminar de cada um desses tópicos aqui. Máquinas térmicas, elemento de máquinas, vapor, refrigeração, sistemas hidráulicos e pneumáticos, tudo vai ser um pacotinho de informação que vocês vão estar recebendo para atuar depois no projeto de um sistema mecânico. Tá? Então, tudo tem uma ligação fundamental entre as partes do curso. Tá? Então, esse conjunto de conhecimentos que vocês estão tendo em cada disciplina, cada módulo desses, cada parte desse todo vai transformá-los num engenheiro mecânico. Tá? Aí, então, eu coloquei nessa apresentação um pouquinho, então, de algumas leis que falam sobre a engenharia de uma maneira geral. Tá? Então, quem é o engenheiro mecânico, né? A gente tem que tentar responder quem é esse profissional que é o engenheiro mecânico e que são vocês daqui a 5 anos, 4 anos, né? Vocês vão ser esse profissional, engenheiros e engenheiras mecânicas, tá? Então, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e a Arquitetura e Agronomia. Então, é Conselho Regional de Engenharia, e agora esse A aqui é só da agronomia. Antes era agronomia, arquitetura, agora é só de agronomia. Tá? Então, o CREA é a nossa entidade de classe, é a entidade de classe dos engenheiros e agrônomos, tá? Dos engenheiros. E essa entidade de classe, né, é uma autarquia, ela é uma autarquia federal, né, cuida, então, dos direitos, né, dos engenheiros e agrônomos, né? E ela, então, impede de que profissionais de outras áreas atuem na área da engenharia. Essa é a principal função dessa autarquia federal, tá? O CREA. Tá? O CREA, então, é um órgão, uma autarquia, né? Ele apresenta uma legislação própria, então, para tratar dos assuntos da engenharia, tá? E existe essa lei, que é a Lei 5.194, de 1966,
que é a lei que define o que é o engenheiro, quem que é o profissional da engenharia, da arquitetura, que não vale mais, né? Eles têm um órgão próprio, e da agronomia. Quem é esse profissional? Tá? E tem aqui no artigo 1, então, ó, que as profissões de engenheiro, o arquiteto não vale mais, engenheiro agrônomo, são caracterizadas pela realização de interesse social e humano que impõe na realização dos seguintes empreendimentos. Tudo que envolve aproveitamento e utilização de recurso natural, né? Meios de locomoção e comunicação, edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos, tá? Instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas d'água e extensões terrestres, e ao desenvolvimento industrial e agropecuário. Nós aqui, ó, desenvolvimento industrial. Equipamentos urbanos, né, e rurais, né, meios de locomoção, ó, a engenharia mecânica, ó, meios de locomoção, aproveitamento e utilização de recursos naturais. Vejam que a nossa profissão está associada com esses fatores aqui, tá? Nós projetamos turbinas hidráulicas, aerogeradores, né? Projetamos sistemas de transporte, equipamentos urbanos e rurais, instalações, né? E meios de acesso, desenvolvimento industrial e também agropecuário, no nosso caso, o desenvolvimento industrial. Então, a engenharia mecânica está ligado com essas áreas aí. Tá? Então, tudo que está associado com isso tem que ser desenvolvido pelos engenheiros. Né? Outro profissional não pode, né, atuar nessas linhas senão os engenheiros. Né? Ok? Então, está ligado às profissões da engenharia. Tá? Então, essa Lei 5.194, eu também disponibilizei ela no portal de vocês do Google, Sala de Aula, tá? Porque vocês vão precisar ela ao longo da vida de vocês. Tá? Então, é uma lei, né? Por isso que nós estamos amparados por uma lei, né, que define a nossa profissão. Né? Nós não somos leigos, nós somos engenheiros. Quem não é engenheiro é leigo na engenharia, tá? Ok? Nós não, nós somos engenheiros, tá? Então, existe essa lei e existe, né, para dar subsídio a essa lei, para que a gente possa atuar nesses empreendimentos aqui, existe uma outra resolução, que é a Resolução 218 de 1973, tudo coisa antiga, né? Mas que está ainda em andamento, que ela resolve aqui, ela define as profissões, ó, discrimina atividades das diferentes modalidades da engenharia, aqui em cima, tá? Se vocês olharem aqui, ó, né, essa lei, ela discrimina atividades das diferentes modalidades da engenharia, agronomia e arquitetura, tá? Mas ela trata no seu escopo, então, ó, né, que para efeito de fiscalização do exercício profissional, ó, esse item aqui embaixo, né, das diferentes modalidades da engenharia, arquitetura e agronomia em nível superior e nível médio, ficam designadas as seguintes atividades. Então, essas atividades de 1 a 18 são atividades que podem ser realizadas pelo engenheiro. Vejam então aqui, ó, atividade 1. Supervisão, coordenação e orientação técnica. Tá? Lembram lá das competências que o curso de engenharia tem que fornecer para vocês? Coordenação e orientação técnica, supervisão são elas. Estudo, planejamento, projeto e especificação. Aqui está amplo. Né? Estudo de viabilidade técnico-econômica. Assistência, assessoria e consultoria. Direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, e assim vai, né? Ensino, né? Pesquisa. Para mim ser professor da engenharia, eu preciso ser um engenheiro mecânico. Então, eu sou professor, né? Sou professor.
para mim ser professor da engenharia, eu tenho que, sobretudo, ser engenheiro para ser professor, tá? Porque o ensino é uma prerrogativa, o ensino da engenharia mecânica é uma prerrogativa do engenheiro mecânico, tá? E assim existem 9, 10 aqui, ó, atividade 9, 10, todas elas, tá, pessoal, são atividades que podem ser realizadas, não, podem não, são desenvolvidas pelos engenheiros, tá? Por exemplo, o técnico, tá, já tem uma limitação nas atividades que ele pode desenvolver. O técnico de nível médio, o tecnólogo de nível superior, ele tem atividades que ele não pode desenvolver dessas 18 atividades. O engenheiro, quando ele é formado em curso de engenharia, por default, ele recebe a possibilidade de exercer essas 18 atividades aqui, tá? E assim sucessivamente, tá? Já o técnico, se eu não estou lembrado, ele pode executar daqui para frente. Não estou lembrado muito do momento, mas se não estou enganado, é da 9 em diante, tá? Então, cada um tem essas atividades que podem ser desenvolvidas. Então, isso são atividades gerais, né, que qualquer engenheiro pode desenvolver, só que, é claro, essas atividades aqui são, tá? Aí, nessa mesma resolução 218, pessoal, vem aqui, então, as atividades que podem ser desenvolvidas pelo engenheiro mecânico, tá? Então, existe o artigo 2 dessa resolução, né, que fala das atividades que podem ser realizadas pelo engenheiro mecânico, tá? Que são essas aqui, ó. Então, ó, artigo 12. Compete, né, ao engenheiro mecânico, né, ou engenheiro de automóveis, né, não, engenheiro mecânico ou de automóveis, ou ao engenheiro mecânico e de armamento, ou de automóveis, ou industrial modalidade mecânica. E tem desempenho das atividades 1 a 18, que são essas 18 atividades que estavam anteriormente colocadas, desta resolução, referentes a processos mecânicos, máquinas em geral, instalação industrial e mecânica, tá? Equipamentos mecânicos e eletromecânicos, veículos automotores, sistemas de produção, de transmissão e de utilização de calor, né? Sistemas de refrigeração, de ar-condicionado, seus serviços afins e correlatos, tá? Então, gente, isso aqui é o que nós podemos fazer, tá? Nós podemos atuar nessas áreas aqui e desenvolver as atividades 1 a 18 dessa norma, baseadas em cima disso aqui, ó. Que são o quê? Ó? São essas informações aqui, ó. Processos mecânicos. O que é um processo mecânico? Né? Processo mecânico. Usinagem é um processo mecânico. Conformação mecânica é um processo mecânico. Fundição é um processo mecânico e metalúrgico, né? Mas é mecânico também, né? Qual mecânica eu falei? Então, cada processo de fabricação é um processo mecânico, né? Então, nós podemos atuar na parte de processos mecânicos, né? Máquinas em geral, instalação industrial e mecânica, equipamento mecânico e eletromecânico, né? Vejam que cada uma dessas áreas, ó, processos mecânicos, atribuições, então, do engenheiro mecânico, ó. Quais são as atribuições? Onde é que eu posso atuar? Processos mecânicos, então, fabricação, usinagem, conformação mecânica, né? Tudo é mecânico e metalúrgico, né? Máquinas em geral, então, qualquer máquina que exista, nós podemos atuar nas máquinas e no projeto, então, das máquinas, tá? Instalação industrial. Veja, uma instalação industrial e mecânica. Essa instalação industrial compreende ar comprimido, toda uma instalação de ar comprimido. O engenheiro mecânico pode fazer. Toda a instalação de vapor, água, né, gás, né, que é instalação industrial, né, tem que ser feita por um engenheiro mecânico.
Não existe outro profissional, pessoal, habilitado a desenvolver isso. É só o mecânico, né? Não existe. O químico, talvez, ele tenha algumas ligações, mas o químico tem muito mais a ver com a parte da química, né? Do processo, né? Químico. Tá? Equipamentos mecânicos e eletromecânicos. Então, um motor é um equipamento mecânico, é um sistema mecânico. Então, uma turbina é um equipamento mecânico. Um motor a jato, o motor de um foguete, é um equipamento mecânico. Eletromecânico, um motor elétrico. Motor elétrico é eletromecânico. Um gerador é eletromecânico. Né? Enfim, né, nós temos, né, podemos atuar na interface da elétrica, da eletricidade, com a mecânica, eletromecânico, sem restrições. Veículos automotores, opa, podemos atuar em veículos automotores, né? Tudo que tenha 4 rodas, 3 rodas, 2 rodas, né? Mais rodas, né? Veículos, caminhões, assim por diante, são veículos automotores. Automotor, que pode ser motor elétrico e pode ser motor a combustão, né? Eletromecânico. Somos possíveis trabalhar. Sistemas de produção e transmissão e de utilização do calor, sistemas térmicos, então transmissão de calor, refrigeração, ar-condicionado, vapor e tudo que tiver associado, né, seus serviços afins e correlatos. Então, a gente, como engenheiro mecânico, pode atuar dentro de todos esses elementos aí. Vejam, pessoal, que é uma abrangência enorme. Tá? Nós temos uma abrangência enorme. Só que nós, como engenheiros mecânicos, deixamos que às vezes outros profissionais façam o nosso serviço e nós acabamos perdendo, né, as nossas oportunidades de ganhar dinheiro, né, e mesmo oportunidades de realização profissional, tá? Porque a gente acaba deixando que muitas coisas aconteçam nas empresas, né? Eu falo como engenheiro mecânico como um todo, né? Por exemplo, não há uma fiscalização adequada dentro das empresas, né, para verificar se as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa são profissionais da engenharia mecânica, que estão fazendo as máquinas, que estão projetando, não se tem esse controle. Tá? Então, o sistema como um todo não deixa que haja esse controle e a gente acaba ficando para trás, não se desenvolvendo por causa desses elementos aí. Tá? Ao contrário, por exemplo, da engenharia civil, né, onde em cada obra tem lá o fiscal do CREA batendo na obra, fiscalizando, verificando se tem a placa do engenheiro civil, se tem a placa do cara responsável pelo projeto, tudo. Né? Na mecânica, as coisas ficam um pouquinho para o lado, tá? E a gente acaba não se desenvolvendo e deixando de ganhar por causa disso, tá? É um desafio aí para vocês, alunos, né, batalharem por essas coisas, né, brigarem pela engenharia mecânica, tá? Ok? Depois eu quero fazer uma fala que eu lembrei que eu queria falar antes, tá? Então, também as atribuições do engenheiro, né, e o engenheiro mecânico, a engenharia mecânica é um profissional que trabalha com muito conhecimento, né? Tudo é difícil na engenharia, né? A gente trabalha com muitas áreas, né? Principalmente relacionadas com máquinas, equipamentos e processos, né, industriais, tá? Processos mecânicos. Então, o nosso conhecimento está ligado, então, principalmente nessas áreas aí. Máquinas, equipamentos e processos. Tá? O engenheiro mecânico, ó, vou falar rapidamente aqui, ó, cuida do desenvolvimento do projeto, construção e manutenção de máquinas, desenvolve projeto e supervisiona máquinas, veículos e sistemas, calcula a quantidade de matéria-prima, tá? Moldes de peças, cria protótipos, testa produtos, organiza sistemas de armazenagem, supervisiona processos, normas, procedimentos de segurança,
auxilia no controle da qualidade, acompanha e analisa testes de resistência, calibrando e conferindo medidas. Vejam a disciplina que estou falando de controle de engenharia da qualidade. Tá? Costuma trabalhar com engenharia elétrica de materiais de produção, automação, controle, na montagem e automação de sistemas, manutenção de aeronaves, indústria de eletrodomésticos. Gente, dedica-se à venda de máquinas e equipamentos, tá? A nossa área de atuação é muito ampla, tá? Não sei como é que ainda a gente tem gente desempregada nessas áreas. Olhem só as áreas que precisam de engenharia, tá? Nós atuamos, então, em máquinas geradoras de vapor, tá? Então, vejam a complexidade dessa máquina aqui, ó, um gerador de vapor, uma caldeira, né? Em linguagens, uma máquina geradora de vapor, né? Tem inúmeras tecnologias, tem transmissão de calor aqui dentro, né? Tem ligação soldas, tem parafusos, tem rebites, tem ventiladores, tem elementos de máquinas, tem redutores, tem eletrônica, né? Tem conhecimento para poder tratar da combustão dos gases, né? Dentro da fornalha, né? Tem o problema de manutenção e incrustação. Veja os problemas que o professor José Carlos passou para você sobre caldeiras. Né? Caiu aí o sistema para vocês aí, voltou, né? Tem sensores, tem a interface então com o controle. Nossa, gente, isso aqui não é uma máquina geradora de vapor e, como eu falo, é um sistema técnico complexo, tá? A gente projeta sistemas técnicos complexos, tá, gente? É isso que a gente faz. Sistema técnico complexo, tá? Outro sistema técnico complexo, instalações de vapor, né? Puxa, para levar o vapor de um ponto ao outro, nós temos que ter vários elementos estruturais que permitem o fluxo e impeçam o refluxo, tirem água, tirem condensado, né? Evite a perda de calor para o sistema, outro sistema complexo. Máquinas hidráulicas, bombas, né? Nós podemos ter máquinas que são vou chamar aqui de máquinas hidráulicas, né? Que permitem o escoamento de fluidos, né? Que geram, né, energia numa massa fluida para poder movimentar essa massa fluida, tá? E aí cada componente desses, ó, faz parte um elemento de máquina, um rolamento, desculpe, acho que é o rolamento. Aqui está o rolamento, um sistema de vedação, né? Um sistema de acoplamento, o próprio sistema de geração de força, de energia no fluido, válvulas, né? De retenção, né? Tudo é uma máquina no qual o engenheiro tem a função de projetar e desenvolver, né? Olha aqui do nosso lado, né? As máquinas hidráulicas, né? Projetar uma máquina, uma turbina Kaplan, uma turbina Francis, né? Projetar um sistema, uma comporta, né? Olhem tudo o que existe ao redor, né? A resistência, o movimento lá no eixo que vai movimentar tudo isso, a máquina, o motor elétrico com o redutor que vai acoplar esse sistema, todo ele está associado com o engenheiro mecânico ligado a uma interface da engenharia civil, né? Então,
nós temos muita coisa para ser desenvolvida. É outro sistema complexo, né? Internamente, na turbina aqui, para melhorar a eficiência, o movimento das pás, né? Gente, tá? Tudo tem alguma coisa ligada conosco, tá? Ar-condicionado, né? Nós somos as pessoas que entendem de ar-condicionado, né? Nós temos aí a disciplina de máquinas de ar-condicionado, máquinas térmicas 3, que permite nos calcular a carga térmica, né? Permite desenvolver o projeto e a seleção de cada um desses componentes, tanto do sistema de refrigeração, do sistema de troca de calor, projetar um sisteminha o tamanho interno da tubulação que vai levar o gás, a água, para o sistema de ar-condicionado, né? E, no entanto, às vezes a gente não desenvolve isso, né? E deixa que o engenheiro civil faça esse trabalho para nós, né? O engenheiro civil, às vezes, tem um conhecimento tão básico, né? E acaba ele selecionando e projetando essas coisas que são de competência nossa, né? Selecionar esses equipamentos, né? Essas máquinas que são de competência do engenheiro mecânico, tá? Ok? O engenheiro mecânico trabalha com os ciclos, né? Ciclos de térmicos, né? Vocês vão ver isso em termodinâmica, os ciclos termodinâmicos, que permitem fazer todo esse estudo custo-eficiente, né? Às vezes a gente deixa um outro profissional fazer o trabalho e, ao invés de ser um custo eficiente, é um custo-problema para quem compra o trabalho, né? E a gente, então, deixa de realizar essas atividades aqui, tá? Temos, sim, a possibilidade e o dever de agir nessas áreas aí, tá? Máquinas elevadoras, né? Nós temos uma disciplina hoje na grade antiga, que é optativa, que é máquinas de elevação e transporte, né? Projeto de uma ponte rolante, né? Uma máquina que eleva peso, né? Então vejam que isso está associado conosco, né? Eu fiz com um aluno uma vez o projeto de uma estrutura dessas, é muito bacana. É a aplicação total de toda a engenharia no projeto de uma estrutura dessas aí, né? Muito bacana de fazer um projeto desses aí, tá? Então, enfim, né, na própria estrutura da máquina elevadora, nós temos aqui a seleção de redutores, de motores, de sistemas de frenagem, tambor, tudo, cabos de aço, cabos que vão fazer cada um desses pontos faz parte da engenharia mecânica, tá? Máquinas transportadoras, né? Para levar material de um ponto a outro, né? Nós precisamos, por exemplo, aqui de uma esteira transportadora, né? Um transportador de esteiras, né? Aqui um transportador de esteira que leva mineral aqui possivelmente para uma aciaria ou coisa assim, né? Não sei o que é exatamente isso, mas vejam que tudo isso tem elementos mecânicos, né? Que estão associados, ó. O transporte de cereais para o interior do silo, para secagem. Aqui dentro tem um transportador de correntes que eleva, né, o material lá do piso até a parte superior e descarrega e faz a seleção, a secagem. Aqui um sistema de correia transportadora também, para transportador de correias, para elevar cavaco, isso aqui deve ser cavaco, para um forno, né, para uma máquina assim, ou uma máquina desse tipo, ó, tudo são máquinas transportadoras que têm componentes mecânicos ligados a elas, tá? Que merecem a atenção do engenheiro mecânico, tá? Instalação de ar comprimido. A gente pensa que é fácil fazer uma instalação do ar comprimido, né? Mas para ela ser custo eficiente, né, nós temos que dimensionar o tamanho dos tubos para que por eles nós tenhamos a menor perda de carga possível. A perda de carga, perda de pressão, ela é sinônimo, né, de dinheiro que eu estou perdendo aqui. Ó. Se eu estou perdendo carga numa tubulação mal dimensionada, num tubo mal dimensionado, lá no final eu estou perdendo reais por dia
né, em pressão que é perdida pelo atrito do ar com a tubulação. A tubulação tem que retirar, né, o condensado que forma internamente para poder que ela seja eficiente. Tenho que ter máquinas que geram o ar comprimido. Eu tenho que selecionar essas máquinas, né? Eu tenho que selecionar essas máquinas aqui, ó, um compressor, parafuso. Tenho que selecionar trocadores de calor, reservatórios, né? Máquinas de limpeza e purificação do ar, enfim, né? Para poder o ar ser utilizado lá no ponto de consumo, né? E garantir a melhor condição custo-eficiente. Então, leigo não faz isso. Leigo não faz. Leigo até faz isso, mas não faz com custo-eficiência, né? Faz a um custo mais elevado. E a nossa função é reduzir custo. Máquinas hidráulicas, né? Quando eu preciso de força, né? Eu tenho que ter um cilindro hidráulico para gerar força. Então, como é que eu faço o projeto dessas máquinas? Tá? Nas máquinas que a gente tem aqui da Móbil, né? Escavadeiras, caminhões que utilizam equipamentos hidráulicos para gerar força, grandes forças, forças gigantescas, tem a mão de um engenheiro mecânico nessas condições aí, tá? Então, nós estamos diante de todos esses elementos aí, gente. Sistema pneumático, um robô, uma máquina que executa um serviço autônomo, né? Então, está nas nossas mãos também o projeto desses equipamentos, porque são equipamentos mecânicos, gente, tá? Enfim, nós temos uma competência tão grande, tá? Trocadores de calor, sistemas térmicos, tá? Também de nossa competência, e também os sistemas mecânicos propriamente ditos, né? Sistema mecânico são aqueles sistemas que se compõem de rolamento, engrenagem, molas, né? Transmissões, polias, correias, né? Parafusos, mancais de rolamento, deslizamento, enfim, né? Esses elementos a gente costuma chamar eles então de sistemas mecânicos, máquinas que executam certas funções. Aqui no caso um eixo de um veículo automotivo, né? A gente pode comprar hoje na China o eixo de uma máquina, de um sistema, de um veículo completo e venho aqui, monto na minha gaiola, monto no meu Baja, monto onde que eu quero montar, né? A gente está trabalhando no projeto de cada um desses elementos, para cada um deles tem ideias com ciência diferente, conteúdos diferentes para cada sistema desses que nós vamos estar projetando. Tá? E nós, então, atuamos também no projeto de máquinas, que nós chamamos, então, aqui de sistemas mecânicos. Tá? Então, gente, nossa atuação é imensa, né? Pergunto para vocês, né, se alguém sabe, e por que que nós ganhamos às vezes pouco? Alguém sabe disso? Pergunta para vocês, me respondam aí no chat. Por que que a gente ganha pouco? Quanto é que é um salário de engenheiro? No mínimo, é 6 salários mínimos, né? No mínimo, trabalhando 8 horas, 6 horas por dia. Existe um mínimo da resolução. Quanto é que vocês acham que a gente ganha na indústria? Pessoal, um engenheiro iniciando. Alguém está aí? Ou todo mundo foi embora? Estou só eu falando aqui na aula. Alguém sabe? Pode falar. Só escreva. 4 salários, 3 a 4 mil, né? É bem por aí, Guilherme, Daniel, é bem por aí. Ó. A gente acaba, num trabalho inicial, né? Acaba ganhando por aí, mais ou menos, né? Às vezes, pessoal, é tão frustrante no começo, né?
os salários são muito pequenos, né? Imagina que a gente gasta, vocês gastam aí 1.000, 1.500 reais por mês, mais até, né? Tem a universidade, muito mais do que isso, quase 2.000 para poderem fazer um curso e depois vão ganhar 4 salários mínimos, 3 a 4 mil no salário. Por que a gente ganha pouco? Né? Por que a gente ganha pouco? Eu acho porque nós estamos distantes do nosso cliente, né? Vamos ver que falou aí, né? Nós estamos distantes dos nossos clientes, pessoal, né? Quem que são nossos clientes? Um cliente de uma máquina dessas aqui, ó. Quem que é um cliente de uma máquina, um redutor? É uma grande empresa, né? Não, não pela pouca experiência, não, Guilherme. Pelo contrário, é uma questão profissional mesmo, Guilherme, né? A gente ganha pouco, às vezes, porque nós estamos distantes do nosso cliente. Quem que é o nosso cliente? É alguém que vai consumir uma, um eletrodoméstico. Eu vou comprar um liquidificador. Então, eu aqui, ó, que vou comprar o liquidificador, eu sou o cliente do liquidificador. Esse cliente está perto do engenheiro mecânico que projetou o liquidificador? Ele está a quilômetros de distância entre o cliente e quem está fazendo o produto. Tem o vendedor da loja, tem o transportador, tem a assistência técnica, tem a empresa que nós estamos trabalhando para a empresa e chegamos lá no projetista da empresa. A gente não conhece o cliente da gente. A gente não conversa com o nosso cliente, né? A gente nunca viu o nosso cliente pessoalmente, né? A gente não enxerga o nosso cliente pessoalmente, tá? A gente está muito longe do cliente. Por isso que nós ganhamos pouco, tá? E por isso que nós temos que enfatizar a possibilidade de nós sermos autônomos. Nós temos a nossa empresa para que nós estejamos perto do nosso cliente, tá? Vejam a diferença do engenheiro civil. O engenheiro civil, ele projeta uma casa, ele projeta uma ponte, ele projeta uma edificação, um prédio e assim por diante. Quando o engenheiro civil vai projetar a casa, quem que é o cliente da casa dele? É o cara que está contratando o engenheiro civil para fazer a casa dele, né? O engenheiro civil conhece o cliente dele? Conhece o cliente dele. Para poder fazer o projeto da casa, o engenheiro civil conhece e conversa com o cliente dele. Então, ele está próximo do cliente dele. O cliente dele é o cara que está comprando o conhecimento dele. Então, ele ganha bem quando vai fazer o projeto de uma casa, quando ele coloca a placa dele lá do projeto da casa, ele conhece bem o cliente, né? E ele, né, vai ganhar bem pelo serviço que vai executar, né? O dentista ganha bem? Ganha bem. Onde é que está o cliente dele? Ou melhor dizendo, ele não está dentro do cliente dele? O médico ganha bem o médico? Ganha. Ganha bem, 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 bem. Mas o médico está dentro do cliente dele. Então, quanto mais próximo a gente está do nosso cliente, mais a gente ganha, pessoal. Mais a gente vai ter dinheiro. Melhor vai ser a nossa condição futura financeira, né? Por causa da relação que existe com o cliente. A proximidade com o cliente é que me dá a oportunidade de ganhar mais
melhor e ter mais realizações profissionais, né? Por que que nós não nos especializamos em fazer projeto de gás para as residências e para os condomínios e prédios? Gente, é competência nossa, né? Ter, fazer isso. E nós deixamos um outro profissional fazer isso, né? Se nós fizermos, então, por exemplo, a inspeção de gás nos condomínios, né? Deixa eu ler aqui o que colocou aqui, só um pouquinho. Daniel, professor, mas as coisas diferentes do ponto de vista. Claro, muitas vezes, de fato, o engenheiro mecânico não entra em contato direto com porque tal direto, porque tal explicar funcionamento só vai, né, outra pessoa que tem conhecimento, né? Agora você explica um projeto de um motor para alguém leigo. É diferente porque não é tão popular, né? Sim, sim, Daniel. Sim, Daniel. Eu entendo, né? Mas vocês, do ponto de vista, é claro que você não está. O que eu quero dizer é que quanto mais distante você está do consumidor final, menos você ganha. E, na realidade, às vezes, para você fazer a máquina, que é tão complexo, você precisa de muito mais conhecimento do que, do que, do que seria necessário, por exemplo, para um engenheiro civil ou para uma outra área da engenharia. Tá? É nesse aspecto que eu quero falar para vocês. É claro que a gente não vai, para o cliente final, não interessa se lá dentro está girando engrenagem cônica, de dente reto ou parafuso sem fim. O que importa para ele é que entre aqui 1000 RPM e aqui saia 200 RPM, entendeu? Né? Ele não quer olhar dentro, a caixinha preta que está dentro, tá? Mas como nós trabalhamos longe do cliente, a nossa profissão não fica vista, né? Ela não é vista e lembrada, e a gente ganha pouco para isso. O que eu quero dizer, Daniel, é que a gente deveria procurar trabalhar para o desenvolvimento de máquinas e de equipamentos que poderiam ser mais simples, mas que estariam ligados diretamente, a minha empresa ligado diretamente com o cliente final, né? E aí a gente pode se desenvolver mais nessa linha. É nesse aspecto, tá, Daniel? Tá? Ok? Mas sem dúvida, né? Você tem toda a razão, né? Nós não vamos explicar um projeto para um leigo, nem é a nossa função, né? O leigo quer saber do projeto. É a mesma coisa que o cliente da residência. O cliente, quem vai construir uma casa, ele não quer saber do projeto, se vai ir um tijolo virado, ou se vai ir concreto, ou se vai ir bloco estrutural. Ele quer, no final, ver o produto final, a casa concluída com os telhadinho aqui, telhadinho ali, com, a, com, a, com o acabamento adequado para ele, né? E realmente, né, tem a mesma visão, né? Mas nós estamos distante do nosso cliente. Então, por isso que eu insisto, quanto mais próximo nós estivermos do nosso cliente, a partir dos nossos empreendimentos, né, melhor para a gente ganhar dinheiro, né? Então, às vezes, vale a pena a gente se especializar, né, numa área, por exemplo, que envolve gás, por exemplo, né? E imagine que você pegue aqui na nossa região e você vai ser a pessoa que vai fazer a avaliação das instalações de gás predial que tem aqui. Para cada uma, você vai ganhar aí uns R$ 2.000 para cada avaliação, né? Vai colocar lá um manômetro, pressurizar a linha de gás, ver se tem vazamento, quantos minutos a pressão fica num nível alto, né? Entendeu? É isso que eu quero dizer. Né? É competência nossa, mas a gente acaba não fazendo isso, né? Tá? Então tá aí a dica para a gente atuar nessas áreas aí. E para finalizar, pessoal, então assim, ó, tá? Sistemas mecânicos,
Vejam que tem vários sistemas, mecânicos, fluidodinâmicos, né, térmicos, tá? Nos sistemas mecânicos, ou a gente costuma chamar então de sistema técnico, tá? Os sistemas mecânicos, ou eu prefiro chamar então de sistema técnico, tá? Eu prefiro utilizar essa nomenclatura aqui para me referenciar a um sistema mecânico, a um sistema térmico, ou a um sistema fluidodinâmico, tá? Esses sistemas, então, térmico, mecânico e fluidodinâmico, eu às vezes chamo então de sistema técnico, tá? Talvez seja o termo mais apropriado, tá? Ele, então, na maior parte das vezes, aqui eu coloquei uma máquina, né? Uma máquina como um sistema técnico. Essa máquina é formada por vários elementos de máquinas internamente, eletrônica, né? Sistemas hidráulicos, pneumáticos e hidráulicos, né? Que compõem o sistema, né? Técnico. Então, ele é formado por vários elementos, tá? Então, esses elementos, eles transformam várias grandezas de entrada, tá? Numa máquina, no projeto do equipamento, nós vamos ter várias grandezas de entrada, e essas grandezas de entrada podem ser o quê? Energia elétrica, por exemplo. Essa energia elétrica, ela entra na nossa máquina, se converte através do motor elétrico, se converte em movimento. Esse movimento é transmitido pelas engrenagens, né? Esse movimento é transmitido por correias. Existe o apoio aos rolamentos. Enfim, há uma sucessiva transformação dessa energia em outras formas de energia, elétrica e mecânica, em calor e assim por diante. E no final, nós temos uma saída da nossa máquina, tá? Essa é a visão de um equipamento mecânico na visão de um sistema. Sempre que nós olharmos na visão de um sistema, tá? Existem grandezas de entrada e grandezas de saída. E internamente existe um conjunto de transformações de uma grandeza em outra, tá? Então, isso é a ideia de sistemas, tá? E a ideia com que nós trabalhamos dentro do projeto de um equipamento mecânico, ou melhor, então, de um sistema técnico, tá? Essas grandezas, esses componentes de máquinas, né, eles internamente aparecem na forma de função, né? Cada um deles tem uma função específica dentro do equipamento, tá? Então, quando a gente trabalha na ideia de sistema, existem as grandezas de entrada, existe uma série de meios internos que realizam funções, função 1, 2, 3, 4, 5, 6, transformam uma grandeza de entrada em outra grandeza e promovem uma grandeza de saída, um trabalho propriamente dito. Aqui ocorre a execução de um trabalho, de uma função global do equipamento, tá? Então, no projeto de um sistema técnico ou mecânico, na hora de nós trabalharmos no projeto, a gente parte das necessidades do cliente e define inicialmente todas as funções que o equipamento tem que ter, tá? E para cada uma dessas funções, a gente acaba escolhendo um princípio de solução, que é o componente mecânico ou elétrico ou eletrônico propriamente dito, tá? E aí o projeto se traduz, né? Nós vamos fazer o projeto de um sistema mecânico não a partir dos componentes inicialmente, mas a partir das funções necessárias que o cliente nosso deseja, tá? Então, a visão do projeto voltada para sistema, a gente parte então das necessidades do nosso cliente, tá? E a partir delas
identificamos os princípios de solução, tá? Princípios de solução. Geramos as funções e para cada função o princípio de solução. Ou vai ser uma engrenagem cônica ou dente reto, sem fim ou por transmissão por correia ou corrente. A gente escolhe no sistema custo-eficiente a melhor alternativa, tá? O projeto de um sistema técnico, então, vou usar esse termo, sistema técnico, tem essa ideia. Num primeiro momento, pessoal, quando nós vamos ser chamados a fazer o projeto de uma máquina, de um sistema técnico, nós temos que verificar a viabilidade de fazer esse projeto. Então, nós entramos no projeto do produto, que é uma etapa dentro do projeto de máquinas, dentro do projeto de sistemas técnicos. Tá? Depois que nós verificamos que essa máquina que nós vamos projetar é viável economicamente, nós partimos para um projeto informacional. Nós precisamos consultar os clientes da máquina e verificar quais são as necessidades que esses clientes têm dessa máquina e projetar essa máquina para atender essas necessidades. Então surge o projeto informacional do equipamento, que é mais uma etapa do projeto de máquinas, do projeto de sistema técnico. Tá? Bom, aí vem o projeto conceitual. No projeto conceitual, eu tenho que identificar as funções do sistema, a partir da criatividade, gerar inovação, gerar princípios de solução, que são exatamente, né, para cada função, verificar se eu vou utilizar uma engrenagem de dentes retos, transmissão por correia, um equipamento elétrico, hidráulico ou pneumático, encontrar esses princípios de solução para que o meu equipamento tenha inovação. E, se tem inovação, ele possa ser vendido nesse mercado que tanto exige essa palavra inovação. Tá? Uma vez que nós definimos os conceitos, né, para cada função no projeto conceitual, nós definimos, por exemplo, que vamos projetar utilizar para essa função aqui uma engrenagem de dentes helicoidais, certo? Tá? Nós temos, então, usar cada pacotinho de conhecimento da matriz curricular da engenharia para dimensionar a engrenagem, por exemplo, né? Dimensionar a engrenagem helicoidal. E aí, então, a gente ocupa cada um desses pacotinhos de informação, né? Vejam, eu tenho aqui um pacotinho de informação, aqui outro pacotinho de conhecimento, né? Eu uso esses pacotinhos de conhecimento, então, para projetar, então, as partes que fazem parte do componente. A engrenagem, a transmissão, usar a resistência dos materiais para projetar a estrutura da máquina. Cada pacotinho de conhecimento, que é cada disciplina, a gente vai usando ela no projeto preliminar. Tá? Mas nós vamos dimensionar o tamanho das partes, né? Nós vamos ter lá um eixo, né? A gente precisa saber qual que é a dimensão do eixo, qual que é o diâmetro do eixo, né? Por exemplo, usando a resistência dos materiais, tá? Então, a gente pega o pacotinho resistência dos materiais e aplica ele no projeto da máquina, tá? Só que esse eixo, nós precisamos ter várias partezinhas, né? Escalonamentos, né? Que fazem parte do eixo para colocar algumas partes. A gente precisa, então, detalhar esse projeto, né? A partir dos desenhos. Geralmente, vem os desenhos. Então, eu tenho que fazer os desenhos, o layout das peças, dos componentes, para poder fazer o projeto da minha máquina. Tá? E aí, então, aqui, nós enxergamos, para qualquer máquina que nós vamos fazer, seja ela térmica, vapor, refrigeração, ar-condicionado, ou um sistema mecânico ou técnico, todas elas vão incluir essa análise. O projeto da máquina vai envolver o projeto informacional, o projeto conceitual, o projeto preliminar e o projeto detalhado, que são 4 fases, né, do projeto
de sistemas técnicos, tá? Essa aqui é uma etapa antecessora do projeto de máquinas que verifica a viabilidade do projeto, tá? Mas nós, engenheiros mecânicos, vamos executar essas 4 etapas aqui para desenvolver o projeto, então, do meu produto, da minha máquina, né? Que pode ser qualquer uma das máquinas que eu comentei inicialmente, tá? Beleza. Só que tem tudo isso aí, então, é a atribuição do engenheiro mecânico, né? Fazer esses projetos aqui, ó, certo? Usar o conhecimento para desenvolver o projeto, então, da nossa máquina, tá? A essas 4 fases, nós chamamos isso de, deixa eu apagar aqui, nós chamamos essas 4 fases de design. Então, design é projeto. Então, essas 4 fases, mais a antecessora, que é o projeto do produto, nós chamamos de design do produto, ou projeto de máquinas, ou projeto de sistemas mecânicos. São essas 4 fases. Projeto do produto, né, ou planejamento do produto, projeto informacional, projeto conceitual, preliminar e detalhado, tá? Design do produto, tá? Então, isso vai envolver esses conhecimentos que eu passei para vocês aí, e esse serviço, tá? Só que esse serviço que é o design, que envolve essas 4 fases, então, tá, pessoal? Elas precisam ser gerenciadas, né? Então, para poder coordenar todas as atividades desse processo de design, né, aparece aqui, então, o gerenciamento do projeto. Nós temos que planejar cada uma das ações que vão ser realizadas, tá? Nós temos que identificar quais são as ações que têm que ser realizadas em cada uma dessas fases aqui, detalhado, projeto do produto, projeto informacional, conceitual e preliminar, executar essas atividades e controlar o desenvolvimento delas, né? Então, aqui tem que ter um gerente de projeto, né, que vai estar coordenando isso com a sua equipe. Tá? Nós temos várias pessoas trabalhando juntas para desenvolverem o design do produto. E a este gerenciamento de projeto, que é a segunda etapa da nossa disciplina, né, nós chamamos ela, então, de project. Tá? Isso aqui, né, esse gerenciamento de projeto, a gente chama de project. Tá? Project, então, é a tradução do inglês para o que nós chamamos de gerenciamento de projeto. E design é a tradução para projeto, né, de produto. Então, design, traduzindo para o português, é projeto, mas significa projeto de produto. Project, traduzindo para o português, é projeto, que se relaciona com gerenciamento de projeto. Tá? Então, nesta nossa disciplina, pessoal, nós vamos abordar esses 2 aspectos aí. Tá? Qualquer máquina que nós vamos projetar, nós vamos ver como fazer o projeto informacional, o conceitual, o preliminar, o detalhado, né, os desenhos, tá? Alguns vocês já tiveram, né? Vamos ver como fazer o planejamento do produto, né? E como fazer o gerenciamento do projeto, tá? Para que o serviço que vocês executarem, né, possa ser desenvolvido, né, controlado, planejado, executado e controlado, e ser executado dentro do prazo previsto, tá? Então, através do gerenciamento, eu vou tentar controlar, fazer o controle, para que ele seja executado dentro do planejamento previsto, tá? Esse é o contexto da nossa disciplina, tá, pessoal? Aqui está a literatura que eu apresentei nesse slide aí, tá? Esse é o contexto da disciplina.